Irmãos, vamos abrir a Bíblia, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2. Chegamos no capítulo 2. Romanos capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim: por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenado naquilo que julga o outro. Você está condenando a si mesmo porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou tolerância e da paciência de Deus, ignorando a bondade de Deus, que é a que leva vocês ao arrependimento? Mas, por ser teimosos e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e revelação do justo juízo de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos a tua graça, Deus, para que possamos compreender a tua palavra. E mais do que isso, Deus, possamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina, nos exorta por meio da tua palavra. Ó Deus, aquieta o nosso coração, a nossa mente, para prestarmos essa adoração a Ti também, ouvindo e escutando a Tua palavra e praticando, colocando ela em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a tese defendida aqui por Paulo, desde o capítulo 1, que vai até o capítulo 3, os 3 primeiros capítulos, então, dessa carta, é que tanto os gentios quanto os judeus, eles são indesculpáveis diante de Deus. Diante do Senhor, eles são culpados em virtude de algo que é muito importante e que a gente muitas vezes não presta a devida atenção, que é a revelação que eles receberam. Então, tanto judeus quanto gentios, eles serão, sim, condenados, culpados, e são culpados por aquilo que Deus já revelou, por aquilo que Deus já mostrou. E nós terminamos o capítulo 1 justamente com Paulo dando a declaração que os gentios, por causa da sua rebelião contra Deus, são indesculpáveis. Ou seja, eles receberam também uma revelação de Deus, uma revelação de quem é Deus por meio da natureza. E Paulo vai abordar sobre isso, nós já falamos bastante. Com isso, Paulo ele mostra que os pagãos estão perdidos e eles precisam do Evangelho. É por isso que Paulo fala do seu amor pelo Evangelho, a necessidade de pregar o Evangelho e a sua urgência com relação ao Evangelho. Só que agora, Paulo vai tratar de um outro grupo de pessoas. Os chamados aqui moralistas, hipócritas, e entre eles estavam os judeus que se gabavam de um possível relacionamento, de um status diferenciado perante Deus. Então, se Paulo, nesses primeiros versículos aqui, está realmente falando dos judeus, ele vai afirmar lá no verso 9 e 10 que o peso da mão de Deus cairá primeiramente sobre os judeus. Por quê? Porque os judeus receberam uma revelação especial das Escrituras, enquanto os gentios tinham recebido apenas uma revelação natural. Então, você poderia olhar para a natureza, ver as coisas criadas e saber que Deus existia. A sua consciência, quando você cresce, quando você nasce, quando você começa a fazer perguntas, as crianças, quando começam a fazer o porquê, elas questionam também a respeito da criação. Por quê? Porque Deus colocou no coração delas essa revelação. Só que Paulo está dizendo aqui que os gentios, eles são indesculpáveis por causa dessa revelação, e eles não querem a Deus, eles não buscam a Deus, mas ele vai colocar também em outra, debaixo dessa condenação também os judeus. Só que para eles é pior ainda, porque eles receberam
uma revelação especial. O que Paulo está dizendo é que ambos, por não viverem de acordo com a revelação que eles receberam, são, então, indesculpáveis perante a Deus. E o primeiro versículo aqui já nos fala que essas pessoas são moralistas, hipócritas, pelo modo em que elas condenam o comportamento dos outros e, ao mesmo tempo, essas pessoas cometem os mesmos pecados. Assim, a pergunta é, os moralistas, hipócritas, quer judeus, quer gentios, eles também estão perdidos? Eles também estão condenados? E como nós veremos nesse capítulo, a resposta é sim. Eles também estão debaixo da ira de Deus. Mas pastor, chegamos no capítulo 2, não vai ter alívio não vai ter a boa notícia? Meus irmãos, Jonathan Edwards, quando ele estava dando o estudo a respeito dos primeiros capítulos, e estava falando também a respeito da justificação, alguém perguntou para ele, né, mas, senhor Erd, nós não vamos ter misericórdia de Deus? Nós não vamos ver misericórdia de Deus? E aí a resposta do Edwards foi, vem, continua vindo nos estudos, uma hora vai chegar lá, mas não é o momento ainda, né? Se você talvez esperava aí um alívio, pastor, agora o pastor vai falar das coisas boas, né? Porque capítulo 1 inteiro falando de coisas ruins, né? Mas sinto lhe informar que ainda não está na hora das boas novas, né? Ainda não chegou, porque o apóstolo Paulo ele termina de apresentar as má notícias para os gentios, mas tem uma outra categoria que ele precisa também dar essa má notícia, né? Em Romanos, ele meus irmãos, um belo livro de como nós devemos apresentar o Evangelho de Cristo, né? As pessoas hoje estão apresentando o Evangelho de Cristo como um Deus de amor, um Deus carinhoso, um Deus bondoso, mas Paulo não tem receio nenhum de apresentar o estado do homem antes de tudo. Esse é o estado do homem, no capítulo 1 nós vimos, e esse é o estado do homem que nós vamos ver no capítulo 2. Então, primeiro nós apresentamos a situação do homem, para que ele entenda a sua condição diante de Deus. Porque se ele não entender a condição dele diante de Deus, ele vai chamar Deus de injusto, vai falar que Deus não é bom, vai citar um monte de coisa, né, mentiras a respeito de Deus. Mas quando nós entendemos e levamos o homem a entender a sua posição diante de Deus, né, e a justiça de Deus diante de tudo isso, da forma como o homem está vivendo, por fim, então, nós apresentamos as boas novas, que é o que Paulo vai fazer na sequência nos próximos capítulos. Então vamos fazer uma exposição, meus irmãos, desses primeiros 4 versículos. Eu li até os 5, mas eu vou fazer hoje dos primeiros 4 versículos aqui do capítulo 2. Acompanhe comigo, não feche a sua Bíblia, que diz assim lá no verso 1. Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Veja, meus irmãos, Paulo parece estar direcionando aqui a sua fala a uma categoria de pessoas que provavelmente são judeus. Mas por quê, pastor? Porque em alguns versículos mais para frente ele vai falar, direcionado, o 9, o 10, o 17, ele vai falar a respeito dos judeus aqui nesse capítulo, mas fato é que a condenação dos outros, o julgamento dos outros, era um passatempo para os judeus. A gente vê isso tanto no Antigo Testamento, a gente vê isso no Novo Testamento, que os judeus viviam fazendo isso. Viviam julgando os outros. Os judeus criam que todos estavam destinados para o juízo eterno, exceto eles mesmos, né? Os judeus se gabavam do fato de possuírem a lei, de possuírem a revelação especial de Deus. Eles se gabavam disso. Então, provavelmente Paulo está falando dos judeus aqui. Veja que independente de judeu ou gentil, meus irmãos, o pecado da hipocrisia é que está em evidência aqui. Hipocrisia é justamente uma atitude insolente de julgar os outros quando você não olha para os seus próprios erros. Quando você não olha quem você é. Né? Jesus vai falar, tira a trave do teu olho. Né? Porque você está com a trave no olho e está querendo assoprar o olho da outra pessoa. Né? Então, é por isso que Paulo, ele diz isso, é como se ele estivesse dizendo, olha, quem vocês pensam que são? Vocês estão aí condenando os gentios de tudo isso que eu falei, no entanto, vocês fazem as mesmas coisas que eles. Essa é a declaração que Paulo fala a respeito dos gentios. Então imagina, dos judeus. Então imagina um judeu lendo o capítulo 1 aqui, naquela época, meus irmãos. A carta era lida em voz alta.
né? Como eu estou fazendo aqui, é como as igrejas faziam quando Paulo mandava a carta. Elas liam em voz alta para todos ouvirem, nas assembleias, né? E aí imagine o judeu ouvindo o capítulo 1 de Paulo. Ele não sabe o que vai acontecer no seguinte. Mas ele está ouvindo o capítulo 1. E aí ele começa a julgar. Ele fala, não, é isso mesmo. É claro que os gentios são tolos. Olha o nível de depravação deles. Olha o que eles fazem. E aí ele fala, por isso que essas pessoas, esses gentios, são desculpáveis mesmo diante de Deus, têm que ser condenados. E aí vem o capítulo 2. E aí Paulo começa dizendo que aqueles que estavam julgando essas coisas eram pessoas também que eram desculpáveis. Ele já dá a sentença no primeiro versículo do capítulo 2. Você que está julgando, você também é indesculpável diante de Deus. Então Paulo coloca os judeus, os homens, donos da moralidade, no mesmo cesto que os gentios. Está todo mundo no mesmo lugar. Afinal de contas, né? Muitos viviam, a forma como muitos viviam era uma forma de idolatria a si mesmo. Meus irmãos, veja essa forma de idolatria. Porque os judeus, por meio da sua autorretidão, eles estavam fazendo deles ídolos a si mesmo. Eles olhavam para eles e falavam, olha quem eu sou. Eu sou uma pessoa especial diante de Deus. Eu não faço isso, não faço aquilo. Não é assim que Jesus relata um fariseu orando? Lembra do fariseu orando? Ó Deus, Jesus relatando. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Veja, é essa espécie de que Paulo está falando aqui. Porque o fariseu fazia exatamente isso. Ele orava e dizia, batia no peito, eu não sou como esses gentios. Assim eram os julgadores, aqueles que consideravam, né, impecáveis perante Deus. E meus irmãos, veja que essa espécie de ser humano religioso existe até nos dias de hoje. Pessoas que se consideram especiais para Deus. Pessoas que julgam os outros, vivem julgando. Pessoas que se consideram próximas de Deus. Aqueles que não pecam. Crentes que consideram as suas obras merecedores de graça. Nós vemos isso de monte hoje. No fundo, são hipócritas, ídolos, egoístas. E Paulo diz, olha na sequência, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que você condena. Meus irmãos, olha essa sacada de Paulo, quando ele observa esse fato. Você julga os outros por fazerem certas coisas. Você vai lá e diz é errado, você julga dizendo que essa pessoa precisa ser condenada, você julga dizendo isso daí está errado, não deveria fazer assim. E aí Paulo diz, você julga essa pessoa, você mesmo pratica essas coisas. Você está julgando essas pessoas, só que você está praticando essas coisas. E olha a sentença que a própria pessoa dá. Portanto, você está condenando a você mesmo. Você está condenando, você não tem justificativa. Porque quando você julga a outra pessoa que ela está fazendo e você faz a mesma coisa, você está se julgando. Você está demonstrando que você também é indesculpável. Meus irmãos, não foi exatamente isso que Jesus disse lá em Mateus, capítulo 7, do verso 1 ao 4, diz assim, não julguem, para que vocês não sejam julgados. E aí ele fala, pois o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. O próprio Jesus disse isso a respeito do julgamento. E nós temos, meus irmãos, uma tendência humana em criticar todo mundo. Porém, o que menos fazemos é olhar para nós mesmos. É enxergar a situação da nossa vida. Então veja o cuidado que Paulo diz aqui com o julgar. Porque nós estamos lançando a verdade que cabe a nós mesmos. Da mesma forma nós devemos nos julgar. Nós temos que cuidar, meus irmãos, com esse orgulho espiritual. Meus irmãos, Paulo está dizendo aqui que o orgulho espiritual, o orgulho moral, ele nos torna tão culpados quanto aqueles que cometem adultério, roubo, quanto aqueles que, de tudo que o Paulo falou no capítulo 1. Paulo coloca todos esses no mesmo cesto. Está dizendo, olha,
se julga. Talvez o judeu, ele não fazia exatamente daquela forma. Mas ele cometia pecados, cometia erros também, que os tornavam desculpáveis. Então, além de se tornarem culpados dos mesmos pecados dos gentios, os judeus moralistas se fizeram também hipócritas. Por quê? Porque pior do que praticar as coisas erradas é praticá-las e não admitir. Você lembra como termina o capítulo 1? Paulo vai dizendo assim, os gentios estão fazendo isso, estão vivendo dessa forma, totalmente depravada, mas eles não só vivem, como fazem o quê? Aplaudem o que estão fazendo. Ou seja, eles sabem, eles reconhecem o que eles estão fazendo, eles sabem que está errado. E Paulo diz assim, eles sabem que eles são passivos de morte. Eles sabem disso. Ou seja, eles estão fazendo sabendo. Daí talvez os judeus estão falando assim, não, já eu não. Paulo está dizendo, é pior ainda. Porque você sabe que é errado e ainda nega que está fazendo. Você está fazendo igual eles, vivendo da forma como eles estão vivendo, e nega, e não admitem que estão vivendo dessa forma. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que julgar, examinar sobre o que é certo ou é errado é necessário na vida do cristão. A gente precisa fazer isso. Em vários textos, nós vemos a Bíblia falando sobre o cuidado que nós temos de julgar o que é certo e o que é errado. Mas nós precisamos fazer isso com amor, com o objetivo de que a pessoa seja ajudada. A gente pode ler Mateus, capítulo 18, Gálatas 6, Hebreus, capítulo 3. Mostra como nós devemos julgar as pessoas. Mas o propósito de Paulo aqui é justamente reprovar a atitude daqueles que se achavam juízes dos outros. Aqueles que, em vez de condenar a si mesmo, olhando para si e vendo quão pecadores são, não, já que são culpados de cometer os mesmos erros que cometem, eles escondem isso, não mostram. Mas diante de Deus, meus irmãos, não tem como esconder. Deus sabe, Deus é verdade, Ele sabe disso. Nada pode ser escondido. Talvez o fariseu fazia justamente isso. Jesus fala, chama de sepulcro caiado. Ou seja, ossos que por fora parece a coisa mais linda do mundo, mas por dentro é como mortos, sujos, podres. Outro ponto importante aqui, meus irmãos, também que nós precisamos destacar nesse verso, e nos outros versos ele vai destacar também, é a vida prática. O que Deus requer é que pratiquemos as coisas que Ele ordena. Então, se você fala que vive de uma forma, se você fala que você ama a Deus, se você fala que você obedece a Deus, a sua vida prática tem que ser dessa forma. E é isso que Paulo está falando, porque acontece totalmente o contrário. Quando eles condenam, eles não estão olhando para si mesmos e vendo que eles estão fazendo a mesma coisa. Na prática da vida é que nós revelamos quem somos, a quem pertencemos. Veja que não adianta, não basta proferir e confessar sem colocar em prática. É por isso que muitos brigam, muitos têm dificuldade, por exemplo, com o livro de Tiago. Mas Tiago ele vai dizer claramente que fé sem obras é morta. O que ele está querendo dizer? Se você diz, se você professa que você crê em Jesus, mas a sua vida prática não mostra isso, é morta a sua fé. Na verdade, você não tem a fé verdadeira. Porque a fé verdadeira produz obras, produz frutos que são dignos daquilo que a pessoa professa. Verso 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Olha só, meus irmãos. Aqueles que estavam considerando ali que tinham um lugarzinho especial diante do juízo de Deus, Paulo está dizendo que essas pessoas serão julgadas da mesma forma. Só que Paulo acrescenta um ponto aqui. Essas pessoas serão julgadas segundo a verdade. E aqui, meus irmãos, é o grande ponto. Porque quando Deus julga o pecado, Deus faz isso de maneira justa. O juízo de Deus está sempre em consonância com quem Ele é, com a sua verdade. Deus simplesmente cumpre quem Ele é. Ele faz aquilo que representa quem Ele é. Por isso que Paulo diz que o juízo de Deus será segundo o quê?
a verdade. Cristo Jesus é a verdade. Deus é a verdade. Deus é a nossa referência de verdade. E aqui, fazendo um parênteses, né? É por isso que nós temos no mundo por aí pessoas dizendo assim, não, existem várias verdades, a verdade é relativa. Para o crente não existe verdade relativa. Para o crente só existe uma verdade, Deus, Cristo Jesus, Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ele é a referência de verdade, referência, meus irmãos. A tua referência de verdade não é o teu pastor, a tua referência de verdade não é teus pais, a tua referência de verdade não é você mesmo. A tua referência de verdade é Deus, é a palavra de Deus, é aquilo que Ele ensina, é quem Deus é. Nós não somos referência de verdade para nada. Não é o homem, não é a ciência que é a referência da verdade. Um garotinho, né, disse para o pai dele que ele tinha 2 metros de altura. Falou, pai, eu tenho 2 metros de altura. Aí o pai perguntou para ele, mas como assim? Como é que você chegou a essa conclusão? Ah, pai, eu peguei uma vara, eu dividi ela em 2 e chamei cada vara aqui de 1 metro. E peguei 2 varas aqui e eu vi que eu tenho, então, 2 metros. Veja, meus irmãos, nós temos a tendência de medir tudo conforme a nossa régua. Nós temos a tendência de medir tudo com a régua daquelas pessoas que nós admiramos. Pessoas que nós gostamos, às vezes um intelectual que nós admiramos. Talvez professor, né? Crianças. Olham para o professor e aquilo que o professor fala é verdade. É a verdade, a única verdade. Por isso que às vezes crianças chegam em casa e tem conflito. Tem conflito às vezes com a palavra de Deus. Mas meu professor falou que isso aqui é verdade. Veja, crianças, meus irmãos, a nossa referência de verdade é Deus. Ou seja, quem é a verdade verdadeira é Deus. Os pais, teus pais estão tentando ensinar isso para vocês. Que a verdade, a referência de verdade é Deus. Ele que é verdade. Se a tua professora está falando algo que está diferente do que a palavra de Deus, a Bíblia está ensinando, ela está mentindo. Por mais que você goste dela. Ou nós que admiramos, né, vemos intelectuais na internet, vemos até pastores que muitas vezes nós admiramos, pastores que muitas vezes vão de encontro com a palavra de Deus. Ou seja, são contra aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Quem que é a tua referência de verdade? Ou então, pior ainda, nós nos tornamos referência de verdade. Nós criamos a nossa própria forma de medida. É o nosso critério de avaliar. E aí, o resultado, muitas vezes, meus irmãos, é uma avaliação favorável a nós mesmos e um juízo demasiadamente severo dos outros. A intenção de Paulo aqui, meus irmãos, é destruir de forma completa todo esse orgulho dos hipócritas, para que eles jamais pensem que porque o mundo os louva, porque o mundo os admira, por eles serem morais, por eles serem justos, significa que eles estão livres do julgamento divino, do julgamento da verdade. Todos serão julgados e julgados pela mesma medida, pela régua de Deus. E essa régua é a régua verdadeira. Por isso, meus irmãos, ninguém pode se colocar diante do trono de julgamento de Deus e dizer assim, mas isso não é justo. Porque nosso Deus, Ele é justo. Nós sabemos que cada pessoa, em algum momento, será responsabilizado diante do seu Criador. E o critério de justiça aqui será do próprio Deus. Será a verdade de Deus, é isso que Paulo está falando. Em última análise, os critérios humanos, seja sobre nós, seja sobre os outros, não contam. O critério que conta aqui é a verdade de Deus. É o juízo divino. Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é a referência. Quer você acredite no que você quiser. Se você disser, não, essa é a minha verdade, tudo bem. Defenda a sua verdade.
mas ela não é a verdade diante de Deus. Se você está de acordo com a verdade de Deus, levante a bandeira e diga, olha, essa verdade é a verdade de Deus, porque está revelado na sua palavra. Isso para tudo na nossa vida, meus irmãos, para tudo. Se você considera que você fez alguma coisa na sua vida e que isso era verdade, embora a Bíblia está pregando que isso não é verdade, e você defende, não, é isso, é isso. Eu fiz isso quando eu era adolescente. A forma como eu me batizei era verdadeira. Você vai defendendo isso, vai defendendo. Mas nós temos uma régua, nós temos uma referência de verdade. Se a tua referência de verdade é você vai errar. Se a tua referência de verdade é uma igreja, e às vezes se a igreja não prega a palavra de Deus, você vai colocar ela como referência da sua verdade, você vai errar, e você vai ser condenado por isso. É isso que Paulo está dizendo. A referência de verdade, todos vão ser julgados em referência a Deus. A justiça de Deus, a verdade de Deus. O que conta é o juízo divino. E o que eu quero dizer, meus irmãos, é que esse julgamento ele será perfeito, será exato, porque está de acordo com a verdade. Meus irmãos, isso deveria nos confortar diante de Deus. Porque se Deus vai permitir alguém ir para o inferno, alguém que nunca viu o Evangelho, se a gente diz que isso é injusto, nós estamos chamando Deus injusto. A nossa referência de verdade não somos nós. Por mais que a gente não queira. Meus irmãos, eu não quero que ninguém vá para o inferno. Eu não quero. Mas a minha referência de verdade não sou eu. Eu não posso falar assim, não, vai todo mundo para o céu. Não, vai todo mundo para o paraíso. E vocês acreditarem em mim, a referência de vocês sou eu. Mas a nossa referência de verdade é a palavra de Deus. Se Deus elegeu uns e não outros, Ele é referência. Só que o fato é, meus irmãos, de uma vez por todas, é que não haverá injustiça. Nosso Deus, Ele é justo. Ele vai julgar segundo Ele mesmo. Ninguém vai chegar diante de Deus e vai falar, foi injusta essa decisão. Ninguém. Porque nosso Deus, Ele é perfeitamente justo, santo. A sua justiça é santa. Até a sua condenação é santa. Tudo de Deus é santo. Tudo acontecerá de forma justa e verdadeira. E isso deveria ser um conforto para nós, e não um combate. Deveria ser um conforto. De saber que, por mais que eu ache que vai ser assim, o que Deus for fazer, se vai acontecer aquilo que a gente está falando ou não, Deus é justo. E ninguém diante do tribunal de Deus vai dizer que Deus foi injusto. E essa é a verdade. Verso 3. E você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que elas fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Esse aqui, meus irmãos, é o primeiro alerta que Paulo faz aos judeus. Olha, ninguém vai escapar do juízo de Deus. A palavra escapar aqui é fugir, é se livrar. A pessoa que acha que nesse juízo ela receberia provavelmente um tratamento especial, como os judeus achavam que ia receber, então não entendeu quem é Deus. Não entendeu a justiça, a santa justiça de Deus. Nesse sentido, meus irmãos, Deus não tem colegas. Todos são indesculpáveis diante de Deus. Perante a Deus, todos são culpados. Por isso Paulo vai dizer mais para frente que não há um justo, não há um sequer. Ele está cuidando de tudo isso para dizer, olha, definitivamente, todos estão condenados, todos pecaram. O texto que todo mundo conhece, né? Todos pecaram, estão afastados de Deus. Paulo está construindo essa argumentação para dizer, olha, tá vendo? Gentil, você é pecador. Judeu, você é pecador. Por isso todos, e ele vai falar, não há um justo, não há um sequer. Ele podia só falar assim, não há um justo que faça a vontade de Deus. Não, ele enfatiza, não há um justo, não há um sequer, não tem ninguém que passou. Não tem ninguém que é aprovado por Deus. Todos estão condenados. As pessoas estão achando por aí que porque Deus é amor, elas vão escapar do juízo de Deus.
As pessoas estão acreditando que porque Deus é amor, não há uma justiça severa de Deus. E, meus irmãos, esse é um dos maiores mitos religiosos perigosos e talvez os mitos mais impregnados em nossa cultura hoje. E às vezes dentro da igreja. Deus é visto como um menino de recados, as nossas vontades, as nossas ordens, um Papai Noel celestial. Tudo o que temos que fazer é chegar, pedir, desejarmos, e Ele vai providenciar tudo isso para nós. É esse Deus que é visto hoje. Ele nos ama, Ele será bonzinho conosco. Não existe ira, não existe condenação. Mas a Bíblia diz totalmente contrário disso. A Bíblia em nenhum momento prega esse tipo de Deus que o mundo está pregando aí. Mas os crentes estão sendo levados por esse tipo de entendimento. Onde que nós encontramos Deus pregando essas coisas no dia de hoje? Onde que nós vemos na Bíblia um Deus bonzinho nesse sentido? Um Deus que não pune, um Deus que não condena, um Deus que não é irado contra o pecado? Onde? Não encontramos. Até porque, meus irmãos, um juiz que se recusa a punir o mal não é um bom juiz. É um juiz injusto, é um juiz corrupto. Se o juiz ele não faz justiça, ele é um mau juiz. E nós sabemos que nosso Deus é um juiz perfeito. Verso 4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Irmãos, olha o que Paulo está falando. Quando a gente olha para Israel, a gente vê que a bondade de Deus para com Israel era de fato. Deus sempre estava dando um tratamento melhor do que eles mereciam, mostrando o cuidado por esse povo. Só que Paulo está dizendo aqui que existia uma razão do porquê Deus fazia isso. E a razão não era para eles se sentirem bem. A razão não era para eles se sentirem especiais. Não era essa a razão do porquê que Deus era bondoso, era amoroso com o povo de Israel. Aqui Paulo está dizendo o porquê. E esse é o segundo alerta que Paulo dá aqui para os judeus. Porque os judeus julgavam que por Deus ter escolhido eles como povo de Deus, então eles estavam livres de um julgamento severo. Deus está satisfeito comigo. Eu tenho recebido riqueza de bondade, logo, eu sou bom. Não está havendo castigo, logo, não tenho culpa. Essa era a mentalidade do judeu. Então eu só julgo porque os outros que estão errados. Os outros que estão vivendo fora do padrão de Deus. E eu estou sendo aqui abençoado. Deus está sendo bom comigo. Eles olham para essa bondade, eles olham para essa paciência e zombam de Deus. Só que o que Paulo quer alertar é que o propósito da bondade de Deus, meus irmãos, não é para eles se sentirem confortáveis, mas era para conduzi-los à conversão, ao arrependimento. Se eles não viviam no mesmo padrão de vida que os gentios, não era para eles se orgulharem disso. Pelo contrário, isso não era uma virtude, assim como 1 milhão de zeros não soma nada numa conta de mais. Não conta nada para Deus. A paciência e a bondade de Deus é para que eles se arrependessem dos seus pecados. E isso, meus irmãos, é para todos nós, hoje. A paciência e a bondade de Deus em não fulminar tudo, não acabar com tudo. A paciência, a bondade de Deus é para que isso gere arrependimento em nós. Paulo enfatiza que a riqueza da bondade de Deus e a paciência da vontade de Deus, olha, é rica. Olha a riqueza disso. Só que os homens utilizam da paciência, da bondade de Deus para continuar nos seus pecados, ao invés de se arrepender. O alerta que Paulo dá aqui, meus irmãos, é o alerta que nós temos
que ter em nossa mente é que nós não devemos brincar com a paciência de Deus, com a bondade de Deus. Isso é para todos nós. Nós não podemos brincar com a paciência e a bondade de Deus. Por isso, lute contra o pecado. Diga não para ele. Não olhe para a sua consciência quando ela não é, talvez, punida. Não olhe para isso como uma aprovação de Deus. A paciência, a bondade de Deus é para que você se arrependa. Nós somos chamados o tempo todo, nos evangelhos, a se arrepender dos nossos erros, das nossas falhas. Porque a bondade e a paciência de Deus ainda está aqui, para que a gente seja e a gente viva o arrependimento. Meus irmãos, lembramos que todo esse cenário que Paulo está destacando aqui está debaixo de um propósito maior. Paulo, ele não escreve para colocar todos desse lado da balança e deixá-los ali, dizer assim, pronto, já vão para o inferno. Não. Tudo que Paulo está dizendo aqui é para corroborar com o peso do Evangelho, a necessidade de anunciar o Evangelho. Por isso que ele disse ali no início, no capítulo 1, que ele não se envergonha do Evangelho. Por isso que ele diz no capítulo 1 que não via a hora de ir para Roma, para que ele pudesse pregar o Evangelho, porque tinha pessoas ali que precisavam ouvir o Evangelho de Deus. Alguns ensinamentos para a gente tirar aqui, resumindo o que nós falamos. Aquilo que é verdadeiro, meus irmãos, para Israel, é verdadeiro para nós também. Se condenamos outras pessoas por fazerem o que nós fazemos, então, por causa dessa nossa condenação que nós fazemos deles, estamos demonstrando a nossa consciência do erro. Estamos demonstrando que nós sabemos que está errado. E nós estamos, então, de fato, condenando a nós mesmos. Eu, como pastor, tenho que anunciar e pregar a forma como nós devemos viver à luz da palavra de Deus. E eu sei que muitas vezes, muito do que eu falo aqui, eu estou condenando a eu mesmo. Condenando a ter que viver, mudar de vida, mudar de prática de vida. Porque a referência de verdade não é o que eu penso. A referência de verdade é a palavra de Deus. E se ela condena, eu estou sendo condenado também. E por isso que eu preciso e dependo totalmente de Cristo. Não meça, meus irmãos, a sua vida moral, a sua vida espiritual, usando as suas próprias regras. Ou comparando-se às outras pessoas. Veja, aquela pessoa que eu admiro vive assim. Então, se é assim que ela vive, é a forma como eu vou viver também. Ela não é a sua referência. A não ser que ela seja bíblica. A não ser que ela siga a palavra de Deus. E você perceba que está de acordo com os ensinamentos de Cristo. Use a régua correta, que é Cristo Jesus, que é o ensinamento de Deus, a vida de Cristo. Use essa régua para avaliar como está sendo a sua vida, o seu caráter. Outro ponto que nós vimos é que ninguém vai escapar do juízo de Deus. Muitas pessoas no seu leito de morte, muitas vezes procuram meios justamente de escapar desse futuro julgamento. Mas fato é que ninguém, meus irmãos, escapará do Deus onisciente. O único caminho para a gente estar livre dessa condenação eterna é a justa ação de Cristo Jesus ali na cruz, que morreu por nós, deu a vida por nós. É a única forma de estarmos livres do julgamento eterno. Crer em Jesus. Fazer de Jesus o Senhor e Salvador, o único Senhor e Salvador da sua vida. Não confiando na sua salvação em obras, não confiando a sua salvação à igreja, a pastores, à família, mas somente a Cristo Jesus. É a única forma de você estar livre da condenação eterna. Não despreze a riqueza da bondade de Deus. Se Deus é bom,
então ele julgará e julgará de acordo com a verdade. Se Deus é perfeitamente bom, ele julgará de forma santa, de forma boa, de forma justa. A mensagem de Paulo, meus irmãos, em Romanos 2, é para todos nós. Não importa quem somos, a posição que nós ocupamos, todos nós precisamos da graça de Deus. Todos nós precisamos de um arrependimento sincero diante de Deus. Não julgue os outros sem antes olhar para si. Use a paciência de Deus, a bondade de Deus como um chamado a arrependimento. E por fim, não faça isso como uma licença para continuar no erro. Não é para isso que nós somos chamados. Não é para isso que existe a bondade de Deus e a paciência de Deus. É para que todo dia nos arrependamos. Se você nunca se arrependeu dos seus pecados, faça isso hoje. Arrependa-se diante de Cristo. Faça de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida. Tome essa decisão na sua vida. Porque é a única forma de nos livrarmos da condenação eterna de que Paulo diz aqui, em que todos estão. Você não é exceção. Sinto lhe informar. Você está no mesmo cesto do que Paulo está dizendo aqui. Seja judio, seja judeu, seja uma pessoa que se acha uma pessoa moral, moralista, você está no mesmo cesto de condenação que Paulo vai citar ao longo desses capítulos. Mas graças a Deus, e eu conto aqui as boas novas. Já estou adiantando as boas novas. Boas novas é que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar, para morrer. E todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Bem, vamos orar? Ó Deus, nós primeiramente te louvamos pela tua palavra, a palavra do Senhor, que ela, Deus, ao alcançar o nosso coração, tenha encontrado solo fértil, um fruto que cresça e dê outros frutos. Te pedimos, Senhor, a tua graça sobre a nossa vida. Te pedimos perdão porque somos falhos. Nós não seguimos conforme a perfeição da tua santidade, mas te louvamos por Cristo Jesus, que Ele sim cumpre, Deus, de forma perfeita e agradável toda a vontade do Senhor. E Ele é a nossa referência de verdade. Não só referência, Deus, como Ele é o nosso advogado diante do Senhor. Não só advogado, mas como propiciação, aquele que pagou os pecados. Aqueles meus que eu cometi ontem, os que eu vou cometer amanhã, todos eles foram pagos pelo Senhor ali na cruz. Louvado seja Deus, o teu nome, ó Pai. Toda a honra e toda a glória é a ti, Senhor. Porque na eternidade o Senhor já tinha planejado tudo isso. Essa redenção e esse amor sendo derramado pelas tuas ovelhas, Pai. Se há alguém aqui que entendeu essa mensagem do Senhor, que o Senhor aplique por meio do teu Santo Espírito a salvação, que haja arrependimento verdadeiro nessa manhã, que haja entrega verdadeira ao Senhor nessa manhã, e que essa pessoa confie somente no Senhor, não nas suas obras, não em qualquer outra coisa, mas somente em ti, Jesus. Louvado seja o Senhor pela tua palavra. Nos ajude, Deus, a olharmos para os nossos erros e não passarmos a mão neles. Nos ajude, Deus, a colocar em prática a tua palavra e lutar contra os nossos pecados, porque eles desagradam ao Senhor. A vivemos de acordo com a tua palavra. Esse é o desejo do meu coração, Deus. Essa oração que eu faço, primeiramente a mim, a viver de acordo com a tua palavra. Te peço perdão pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas minhas falhas. Aquelas que o Senhor conhece, aquelas que eu preciso, Deus, largar de vez. E Deus, juntos como igreja, possamos ajudar uns aos outros, orar uns pelos outros, abençoar a vida uns dos outros, edificar a vida uns dos outros, porque viveremos eternamente contigo, uns com os outros, num lugar onde não haverá mais pecado, não haverá mais luta contra o pecado, Deus.
Te louvamos pela tua santidade, pela tua justiça. Santo, santo, santo é tu. Nós sabemos que a tua justiça será perfeita. Ela é perfeita. E nos ajude, Deus, a nos conformar com a tua verdade, a viver a tua verdade hoje e sempre. Amém.